Muito bem, pessoal, esse é o Cartola no canal ATA, canal que fala com você toda a rodada do Cartola. Estamos aqui assíduos, pontuando, imitando e te dando as melhores dicas de escalação. Por isso já peço aí a tua inscrição, peço também aí o teu like e peço aí também o teu comentário aí dizendo quais são as dicas que você vai concordar ou discordar depois de assistir esse vídeo aí, nessa rodada 24 do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que a rodada já teve jogos, né? Já começou com Bahia 1, Santos 2. Foi na segunda-feira, foi isso, né? Onde nós tivemos aí o Rogério Ceni já levando a primeira sapatada. Não é fácil treinar o Bahia. Então vamos ver o que vai acontecer com o Rogério Ceni. E o Santos, né? Que teve o Marcos Leonardo, né? Um jogador que geralmente a gente escala, sempre vai muito bem e fez gol nessa rodada. Quem sabe, né, teríamos colocado o Marcos Leonardo aí, tendo feito alguns pontinhos com ele, mas não foi dessa vez. Também a gente teve aí o América perdendo de 2-0 em casa para o Bragantino. Outro jogador que é quase um titular absoluto do nosso time aqui, o Lucas Evangelista, marcou o gol. Mas enfim, tirando essas duas partidas, o mercado fecha hoje, mais ou menos ali 18h59. Aliás, tem na tela aí, né, 18h59. O mercado fecha, você tá vendo ali, 18h59. Então, o que acontece? Mercado fechando às 18h59, a gente tem algumas horas ainda para escalar. Então, bora para a tela, como você está vendo aí no 4-3-3, e a gente vai escalar os nossos goleiros. Eu tenho 3 sugestões de goleiros aqui. A primeira é o Fábio, que é o jogador que vai entrar no nosso time. Já está vendo aí o Fábio sendo escalado, ele que vai valer aí 11 com 24 cartoletas. E tem a questão também aí de desvalorizou na última rodada, ou seja, ele vai te dar algumas cartoletas pontuando bem nesse jogo que é contra o Cruzeiro, tem tudo para ir bem. Fábio contra o ex-time, né? Fábio que jogou muitos anos, fez a carreira toda no Cruzeiro e agora vai enfrentar o seu time que tem maior identificação na carreira. Um outro jogador que eu escalaria também, você está vendo na tela aí, é o Gabriel Grando, que também vem fazendo um bom campeonato em termos de cartola pelo Grêmio. Ele sofre algumas contestações aí da torcida, mas a gente vê aí que ele custa barato, 5 cartoletas aproximadamente, desvalorizou na outra rodada, e ele pode sim ser o jogador que vai te dar uma boa resposta. E o outro jogador que eu acho que não dá para desconsiderar também é aqui o Everson, que tem um jogo em casa, né? O Atlético Mineiro em casa sempre tem tentado impor a sua qualidade. É um time que tem qualidade, tem atacantes importantes, né? E vem fazendo aí um campeonato regular. E o Everson vem fazendo um campeonato aí que é bastante digno do ponto de vista do Cartola. Tá barato também, nem 7 cartoletas, e dificilmente vai fazer você perder cartoletas no teu orçamento geral, porque ele está praticamente oscilando a pontuação dele sempre na mesma média, e isso faz com que ele não desvalorize. Então essas 3 opções são as opções que a gente pode colocar aí para você, certo? Para jogar no gol. Então a gente vai de Fábio. Vamos para a zaga então, galera. Temos algumas opções aqui. Eu já vou botar as minhas opções que eu vou escalar, que é o Victor Cuesta, que eu já estou colocando aqui, Victor Cuesta do Botafogo, e eu vou escalar também aliás, eu vou só fazer um filtro aqui, como vocês estão vendo. Eu vou botar também jogadores que provavelmente não vão jogar também. Por quê? Vou botar aqui também dúvida e aplicar, beleza? Então vamos lá. Eu vou botar aqui, vou só fazer mais um filtro aqui, galera. Então eu vou botar aqui do Vasco e filtrar, certo? Então assim, ó, tá na dúvida entre se o Maicon vai jogar, tá? Eu vou colocar o Maicon mesmo como dúvida, claro que daí a gente usa o banco de reservas. Primeiro que é um jogador muito barato, é um jogador que eu acredito que dentro do elenco do Vasco é um dos jogadores que pode dar uma resposta legal aí em relação a tudo que a gente vem vendo no campeonato, e o Vasco vem em recuperação. Então, o Victor Cuesta e o Maicon. Mas aí, se você não quer arriscar muito, tem algumas outras opções aqui. Por exemplo, como o próprio Gemerson, né, que é zagueiro do Galo, ele custando lá embaixo, aqui como você está vendo, em torno de 7 cartoletas. Também é um zagueiro que pontua bem no Cartola. Também temos um outro zagueiro aí, que é o outro zagueiro do Galo,
que é o Bruno Fuchs, que eu acho que você pode sim pensar em escalar ele, que está um pouquinho mais abaixo, custa em torno de 5 cartoletas, né? Cadê Bruno Fuchs? Aqui. Bruno Fuchs também, custando em torno de 5 cartoletas. Ele tem a questão de ter valorizado um pouco, né, na última rodada, então talvez ele não te dê tanta valorização de cartoletas também. E aí, como a gente a gente sempre dá uma ou outra dica de jogadores que provavelmente ninguém vai escalar, tá? Então eu já vou ali fazer um filtro também para localizar para você um jogador que é do Atlético Paranaense, que é o Kaká, que é esse jogador aqui que custa bastante, bem barato, né? E vem fazendo uma pontuação bem legal aqui, que é o Kaká. Como você está vendo aí, ele custa somente nem 7 cartoletas, tem uma boa média, só que ele tem a questão, como você está vendo aqui, que é a valorização dele na última rodada. Então, ele vai ter que fazer uma pontuação boa diante do Inter. Acho que pode acontecer essa pontuação boa diante do Inter, mas ele provavelmente não vai te dar cartoletas nessa rodada, beleza? Agora vamos para as laterais. Nas laterais, deixa eu só dar uma limpada nesses filtros aqui, para voltar todos os jogadores. Nas laterais a gente tem algumas opções boas aqui, tá? Vamos lá, as mais óbvias. Eu vou botar aqui como lateral o Mike do Palmeiras, que está aqui, por motivos óbvios, né? Mesmo jogando fora de casa, o Mike é um jogador muito regular e vem sempre bem em praticamente todas as rodadas. E eu vou também, subindo um pouquinho aqui, eu vou botar o Guilherme Arana, aqui do Atlético Mineiro, que vai jogar em casa contra o Cuiabá. O Cuiabá que vinha numa boa média de pontuação, mas parece que meio que abandonou, esqueceu o caminho das vitórias no campeonato, né? Não acho que vai retomar o desempenho agora em relação às vitórias, aos bons resultados, em relação ao Atlético Mineiro em casa. Então, para mim, Guilherme Arana é uma boa opção também. Mas eu quero te dar outras 2 opções, que, aliás, são 3 opções, tá? Mas uma é muito parecida com a outra. Mas eu vou te dar agora algumas opções aí que podem fazer você também ter um sucesso legal. Uma delas é o Puma Rodrigues aqui. Ele é jogador do Vasco, você está vendo. O Vasco joga contra o Curitiba é uma equipe fraquíssima fora de casa, ele tem uma média legal, como você está vendo, não tem um preço alto, ou seja, o Puma Rodrigues, ele é um jogador que pode ser. Tem gente que prefere o Lucas Piton, eu acho o Puma Rodrigues mais jogador, digamos assim, né? E para Cartola ele pode, acho que, fazer você ter resultados um pouquinho melhores, beleza? E aí, se você não quer nenhuma dessas opções, eu vou te sugerir também algumas opções aqui do Atlético Paranaense. Qualquer uma delas é uma boa opção. São opções muito parecidas, tá? Você pode olhar um ou outro aspecto. Os dois são jogadores que têm uma pontuação mais ou menos parecida, tá? Um desempenho mais ou menos parecido. Mas aí, se você tivesse que escolher só um, eu iria no Esquivel, que tem a média um pouquinho maior, custa um pouquinho mais barato e também está com essa valorização que não chega a atrapalhar, que é a valorização aí de somente uma cartoleta. Beleza? Então, essas são as sugestões para lateral, mas a gente já vai entender aí que temos boas opções. Agora a gente vai para o meio de campo, onde as coisas começam a se resolver, beleza? Então vamos lá. No meio de campo, eu vou botar o Rafael Veiga, porque apesar de jogar fora de casa contra o Grêmio, o Rafael Veiga, eu acho que não tem porquê a gente não acreditar que possa participar bem do jogo, beleza? Outro jogador que eu também vou colocar aqui, que acho que é fundamental nessa rodada, ele tem tudo para fazer uma grande participação também e pontuar muito legal, que é o Vitor Bueno. Vitor Bueno, eu vou ignorar um pouco a questão da média e da pontuação dele em relação à última rodada, o que faz com que ele talvez não valorize tanto, né? Mas eu acredito que ele aí vai fazer uma boa pontuação aí, e além do mais ele não custa muito, né? 9 cartoletas, acho que dá para encarar, dá para fazer um bom investimento. Aí tem um outro jogador também que eu quero indicar para vocês, que já apareceu aqui até ele, que é
O Payet, embora ele seja dúvida, porque tem uma questão aí do Vasco, mas daí a gente vai usar o banco de reservas, tá? Payet, ele que está ainda em adaptação ao futebol, mas é um cara que tem muita bola, né? Então a gente não tem por que não botar. Então fica aí a indicação do Payet, mas aí tem mais outros 2 jogadores que eu acho que dá para você considerar também, que são, vamos lá, um deles é o PP do Grêmio, esse vai ser titular do meu time, o PP do Grêmio, e aí mais um outro jogador que está um pouquinho mais abaixo, como você pode ver, que é o Michael Araújo. Aliás, o Michel Araújo, né, do São Paulo. É um jogador que eu já escalei algumas vezes aqui, vocês já devem ter visto eu falando dele. Jogador que tem bons atributos, é regular, tem uma boa média e ele é naquele caso de você não poder gastar muito mais, dependendo do teu orçamento. Então, o Michel Araújo é o jogador que eu indicaria para vocês aí. Existe uma série de outros jogadores aí que você pode tá pensando, né? Do Galo ou, por exemplo, do Botafogo, mas eu diria que você está bem servido se escalar esses jogadores aí que eu estou indicando para você. E agora vamos para o ataque, então. No ataque, eu vou indicar para você, você poderia escalar, por exemplo, o Hulk do Atlético Mineiro, mas eu vou no Paulinho, tá? Um jogador que tem me agradado mais do ponto de vista do Cartola. Então, para mim, o Paulinho é um jogador que não tem por que você não escalar. Mas, escalando o Hulk o Atlético, ou o Paulinho do Atlético Mineiro, você tá bem. Eu acho que um dos 2 você teria que ter no time. Beleza? E eu vou escalar também naquela onda do Vasco, tá melhor no campeonato. Eu vou escalar aqui, conforme você pode ver aí, o Veguete. Ele custa um pouquinho caro. Ele valorizou na última rodada. Porém, gente, tem o detalhe aqui que é contra o Curitiba em casa, né? Então, o Vasco vem melhorando, vem trazendo aí um desempenho um pouquinho melhor fora dessas últimas primeiras rodadas aí. Talvez o Vasco esteja encontrando aí um caminho, quem sabe, para não cair, embora seja muito improvável, mas Veguete é um cara que tem feito muito gol e vai ser bastante escalado nessa rodada, tá? Então, fique atento em relação a isso. Se você quer imitar com jogadores diferentes, não é o caso, assim como não é o caso também do Vitor Roque, e não tem por que a gente não escalar ele, Vitor Roque contra o Internacional, certo? Então, Vitor Roque custando 13 cartoletas, ele é um jogador que tem uma média muito boa, e é uma das últimas oportunidades que você tem aí para escalar esse jogador no Cartola, beleza? Mas dá para fazer outras indicações, por exemplo, eu acho que o Cano é uma excelente indicação, jogador aí que poderia ser titular do nosso time, está desvalorizado em relação à última rodada, ou seja, ele vai te dar aí algumas opções de valorização também. E outro jogador também que eu acho que dá para pensar é o Luciano, que está aqui na tela. Ele é do São Paulo contra o bom time do Fortaleza, mas em casa, no Morumbi, o São Paulo. Acredito que, independente de estar aí com a questão da Copa do Brasil, né? Luciano, acho que é uma boa pedida aí para o São Paulo manter esse embalo. Beleza? Então essas eram as indicações de jogadores aí para as posições. Além disso, de técnico, eu vou de Fernando Diniz. Não vou inventar muito de técnico, tá? Como você viu aqui, a gente tem algumas opções aqui que eu citei e um deles está no time, que é o Maicon, né? Que ele é dúvida. Beleza? Então, para a gente não ficar com o jogador como dúvida e não ter ninguém no banco de reservas, sempre escale o banco de reservas, beleza? Nesse caso aqui, eu colocaria o Bruno Fux no banco, para que ele substitua o Maicon, caso o Maicon não joga, mas a tendência é que o Maicon jogue sim. Certo, gente? Então, esse é o time do Cartola, depois você escala algumas reservas aí, de acordo com a sua conveniência, com a sua necessidade, tá? Então você pode ir bem aí, fazer a escalação dos jogadores reservas que você acha que mais convém, e com certeza essas opções aí que eu dei para você de jogadores que podem atuar ou não atuar, elas são jogadores aí que com certeza vão fazer uma boa pontuação se você mesclar com essas dicas que eu dei aí para você. Certo, gente? Então esse era o vídeo de hoje, esse é o time que nós vamos mandar a campo para essa rodada e esperamos que com certeza possamos fazer mais de 80 pontos, que é a nossa média. Beleza? Um grande abraço, a gente vai se falando e até mais. Fui!